Dentro da teoria psicanalítica, a gente sabe que há uma série de clássicos desenvolvidos pelo fundador da psicanálise, Sigmund Freud. E dentro desses clássicos existem grupos diversos de conceitos que são extremamente importantes de serem tensionados, sobretudo quando se pensa nos movimentos próprios de Freud a respeito do seu pensamento, da sua forma de criar teoricamente, associar teoricamente esses conceitos com base na clínica, com base naquilo que ele foi observando ao longo do tempo. E existem obras, portanto, que são extremamente importantes e imprescindíveis, que sejam consultadas, que sejam levadas em conta na hora de a gente fazer essas torções, na hora de a gente fazer esses movimentos de idas e vindas, de reflexão, de compreensão a respeito das modificações realizadas pelo próprio Freud acerca de diversos conteúdos, por conta das suas análises, por conta daquilo que vinha na clínica. Então, é importante ter em mente que toda a teoria psicanalítica passa por esses movimentos e, sobretudo, é uma característica de Freud fazer essas interlocuções incessantemente. O Ego e o Id trata-se de uma dessas obras clássicas extremamente importantes e que justamente demarcam uma transição, se é que a gente pode dizer assim, mas um movimento importante da teoria psicanalítica, efetuado na década de 20, a obra especificamente publicada em 1923, mas que vai trazer questões muito importantes de mudança, e não mudança no sentido apenas de superação, porque não é, né, de sobreposição em relação à primeira tópica, né? O ego e o id, que marcam então essa virada para a segunda tópica da teoria freudiana, psicanalítica, traz muito mais atualizações, questões mais complexas a respeito do aparelho psíquico e da maneira como anteriormente Freud o pensava. Mais uma vez, ele não deixa de pensar o aparelho psíquico a partir da lógica trazida pela primeira tópica, que é essencial para que esses amadurecimentos, essas complexificações acerca da teoria sejam feitas a partir de 1920, mas é importante que a gente tenha em mente que essa é uma obra extremamente relevante e indispensável para a gente fazer esses avanços, essas amarrações conceituais que Freud vai propor, então, a partir da década de 20. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou estudante de psicanálise do CEP aqui de São Paulo e venho numa sequência de vídeos tentando trazer, elucidar algumas reflexões, algumas provocações e incompreensões a respeito do meu entendimento acerca da teoria psicanalítica, muito provocada e muito convocada pela minha própria grade curricular, por aquilo que eu venho estudando, mas não só. Eu acredito que essa riqueza de interlocutores a respeito das temáticas da psicanálise de uma maneira geral enriquece muito a nossa discussão e faz com que a gente vá cumprindo gradativamente essa missão, que eu acredito que seja um dos âmagos disso que é a psicanálise, de quem se debruça sobre essa teoria, que é atualizá-la, que é problematizá-la, né, e trazê-la de fato para o nosso espaço-tempo, que é o que interessa. Admitindo também, né, as nuances que são próprias do tempo e do lugar onde ela foi desenvolvida, sobretudo por Freud. Então, eu acredito que todas essas discussões conceituais, essas atualizações, essas inflexões, muitas vezes, que são feitas a respeito desse entendimento, né, muitas vezes datado, a respeito da sexualidade, né, do papel e das posições dos sujeitos em relação à dinâmica familiar, enfim, isso tudo é relevante que seja trazido por uma perspectiva contemporânea, mas que não seja, ao mesmo tempo, alvo de ataques do ponto de vista de se negar aquilo que foi desenvolvido de maneira tão revolucionária, sobretudo por Freud, mas também por seus contemporâneos, e que nos provocam, então, a seguir pensando, a modificar, a criar atualizações, rupturas, por que não, mas questões que vão sendo encaminhadas a partir desses primórdios que são inegavelmente indispensáveis para que a gente consiga pensar teoricamente, né? E na prática, na clínica mesmo, que é o que nos importa, essa questão do aparelho psíquico e tudo que o envolve. Mas então a minha proposta de hoje é trabalhar os 3 primeiros capítulos do Ego e do Id, né? Esse livro, então, publicado em 1923 por Freud, trazendo reflexões, como eu costumo fazer, históricas, fazendo ponderações a respeito daquilo que eu entendo, que eu sublinho numa leitura muito própria, do que acredito ser o mais importante dessa obra, muito como um pontapé inicial, convidativo, né, aqueles que se interessam pela literatura psicanalítica a se debruçar, obviamente, pelo original, né, que nada dispensa a leitura, mas muito, talvez, embalados, né, por essas minhas questões, que pode ser que ajudem, pode ser que esclareçam algumas coisas e facilitem um pouco a leitura, porque
O Ego e o Id já é uma obra bastante avançada do ponto de vista cronológico do desenvolvimento teórico da psicanálise, né? Freud morre em 1939, essa obra é de 1923, por muitos é considerada como a última grande obra, no sentido, claro que Freud escreveu muitas coisas após essa obra, coisas importantes, mas é inegável que ali, nessa obra, existe uma concentração muito relevante de uma série de aperfeiçoamentos, de modificações, de atualizações, de complexificações conceituais, porque ele vai exatamente no âmago daquilo que vai fazer a base do pensamento psicanalítico, que é a estrutura psíquica, que é o aparelho mental. Né? Então, até 1923, né, 1920, porque além do princípio do prazer, já é uma obra de 1920, né, anterior ao Ego e o Id, que vai trazer uma série de revoluções conceituais também, porque aqui ele vai mobilizar a perspectiva da dualidade pulsional, né? Até então considerado ali nas pulsões de autoconservação e pulsões sexuais, e a partir do além do princípio do prazer, ainda que nas páginas finais, né? Ele vai concentrar ali um esforço bastante importante para ir desenvolvendo as bases teóricas para falar de pulsão de morte. É claro que eu não vou me aventurar a falar de pulsão de morte nesse vídeo, porque isso é outra aula, darei um outro conteúdo só para isso, mas é importante que a gente contextualize, né? Essas inspirações, assim, esses endereçamentos que Freud vai dando à sua obra, à medida que ele vai pensando de maneira bastante dedutiva, inclusive, os seus conceitos, né? Então, é impossível que a gente não faça menção a esses desenvolvimentos teóricos anteriores, porque eles que vão embasar e vão dar, né, a matéria-prima para que a gente vá pensando os conceitos mais atualizados, digamos assim, que é o que vai acontecer ali em O Ego e o Id, tá bem? Mas, como sempre, eu fiz um roteiro porque existem muitas possibilidades associativas, mas ainda assim eu vou me baseando aqui nas linhas que eu sublinhei e fazendo em associação livre aqui as minhas próprias reflexões para acionar essa facilitação teórica, né, a respeito dos principais conceitos contemplados nessa obra. Então, acho que por bem vale a gente fazer uma apresentação um pouco mais geral a respeito, né, desse livro. Já fiz um pouquinho, né, esse preâmbulo da minha fala foi muito para tentar nos situarmos em relação historicamente, né, sobre onde essa obra se situa, em que contexto ela foi desenvolvida, lembrando que aí já tinha, né, a gente já está numa perspectiva contextual, histórica também, de um Freud que passa, né, por uma guerra, por reflexões aí que também vão ser atravessadas por essas problemáticas, né, inclusive da perspectiva psicopatológica das próprias neuroses, né? Enfim, então isso tudo vai dando um caldo, né, para que Freud vá desenvolvendo essas questões, e os próprios avanços das observações clínicas também vão o provocando, né, o convocando, talvez, a fazer isso. Então é uma obra de 1923, né, um dos grandes trabalhos teóricos do Freud, e ela acaba sendo um marco porque ela vai oferecer uma descrição da mente, do funcionamento da mente, que à primeira vista parecia nova e revolucionária, né? Que influencia todos os escritos psicanalíticos dali para frente, especialmente em termos de terminologia. Então aqui, só para relembrar, né, quando a gente fala de primeira e segunda tópica, a gente está falando da estrutura do aparelho mental, de como ele é entendido por Freud. Na primeira tópica, a gente tem as ênfases, né, em 3 instâncias, em 3 sistemas do aparelho mental, que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, pensando numa perspectiva bastante didática, né, e prática, diagramática, podemos dizer assim. Freud, inclusive, faz desenhos, né, para tentar ilustrar um pouco sobre essa dinâmica, é claro que de maneira só didática, né, justamente porque o funcionamento dinâmico é que vai ganhar luz na perspectiva de Freud a respeito do funcionamento mental, mas para que a gente se situe em relação a processos, é interessante que a gente observe desse ponto de vista até um pouco anatômico, né, e sistemático, para que a gente se localize em termos de complexidade até, né, de gradação de complexidade, digamos assim, desses fenômenos mentais, psíquicos que vão sendo, que vão acontecendo dentro do nosso aparelho mental, né? Então, digamos que dentro dessa perspectiva da primeira tópica, a gente tem ali uma perspectiva mais perceptiva, né, mais sensorial, alocada para o lado do inconsciente, né, onde as manifestações ali não estão muito bem elaboradas, as coisas estão agrupadas de um jeito mais distante daquilo que a gente poderia chamar de representação, de ideia, né? À medida que, então, dentro desse sistema minêmico, né, que são esses apanhados de memórias que vão corresponder esse espaço, né, que, vamos dizer assim, faz o intervalo entre o inconsciente e o consciente,
é onde acontecem essas elaborações, essas associações, onde estão ali os momentos de possível censura, de repressão, né, daquele conteúdo que pode ou não se tornar consciente. Estou falando de uma maneira muito grosseira e rápida, só para a gente se lembrar dos principais aspectos relacionados a essa primeira tópica, né? Então, esse pré-consciente, que ainda antecede essa saída para o consciente, né, desse sistema motor que vai se traduzir em comportamento, né, a partir dessa dinâmica que vai vir desse inconsciente, vai ser representada a partir da complexificação dos fenômenos psíquicos. Esse pré-consciente, ele vai ter duas portas, vamos dizer assim, né? A primeira delas é do inconsciente para o pré-consciente, que vai fazer, então, essa permissão ou não, né, desse conteúdo do inconsciente sendo pré-consciente, e do pré-consciente para o consciente, né, que teria um outro nível de censura ou não aí, para que finalmente esse conteúdo possa se manifestar a partir, né, do nosso sistema motor, como Freud designa. Então, essa é a primeira tópica, né, de maneira bastante resumida e sintetizada. Então, essas terminologias elas vão ser importantes porque a partir do ego e do id, o Freud vai começando a atualizar e a unir, né, a amarrar um pouco mais essas instâncias, vamos dizer assim, de modo que ele não as nega, mas ele faz algumas ponderações diferentes daquelas que ele vinha fazendo até então, sobretudo a ideia dessa distância, dessa dissociabilidade total do consciente e do inconsciente, que afinal de contas é a grande base para que a gente pense, né, a teoria psicanalítica. Então ele vai trazer algumas problemáticas aqui que vão dar um caldo um pouco mais grosso para isso que a gente depois vai entender como ego, né, numa perspectiva menos senso comum, é claro, que a gente vai trabalhar teoricamente, né, mas como não o pensando desse jeito tão apartado, né, como simplesmente algo que está associado à consciência. Né, alguma coisa que recebe a luz da consciência. Bem, então, feito esse parêntese, né, embora pareça uma inovação, né, é preciso que a gente fale que nessa obra, né, no Ego e no Id, o Freud, antes disso, já havia plantado as sementes dessas suas novas ideias, né, que a gente vai trabalhar em trabalhos anteriores, como o próprio projeto de 1895, vejam bem, né, quase 30 anos antes, o capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, lançado em 1900, que é por excelência a obra, né, que inaugura a teoria psicanalítica, né, e os artigos metapsicológicos ali de 1915, que são aqueles artigos, né, aquele apanhado de artigos que vai trazer os principais conceitos metapsicológicos trabalhados por Freud, né, nessa tentativa de organizar teoricamente a sua teoria, né, os conceitos de maneira geral, trazendo a questão do inconsciente, das pulsões, né, então só para a gente se lembrar do que se trata. Mas beleza, feita essa introdução, então, vamos já partir para isso que a gente começou a falar, que é a insuficiência da primeira tópica, né? Nessa perspectiva do consciente, pré-consciente e inconsciente. A premissa fundamental da psicanálise até então era a divisão, né, do psíquico em consciente e inconsciente, né? Que foi o que eu falei anteriormente. E no início, inconsciente era um termo descritivo para o que era temporariamente latente, né? Então vejam que dentro dessa perspectiva psicanalítica a gente tem uma série de possibilidades de tensão desses conceitos, né? Quando a gente fala descritivamente do inconsciente, e depois a gente vai ver que o Freud nessa obra ele vai trazer outras possibilidades de interpretação desse inconsciente, terminologicamente falando, né? E é preciso que se organize isso para que a gente se certifique de que estamos falando da mesma coisa, né? Esse inconsciente descritivo, nesse sentido de ter um conteúdo latente, mas que pode ser trazido à consciência, pode ser evocado à consciência, uma perspectiva pré-consciente, né, que não deixa de ser um conteúdo ali mais ou menos inconsciente, e o inconsciente reprimido, né, no sentido de estar realmente num outro lugar e de dinamicamente funcionar de modo que existe uma resistência, né, existe uma força repressora que age no sentido de tentar proibir o máximo que conseguir que esse conteúdo saia, né, e se torne consciente. Então, por isso que é importante a gente fazer essas distinções. E a visão dinâmica da repressão, portanto, né, isso que eu estava falando do reprimido, levou a equiparar o inconsciente ao reprimido, até então, né? E o que era latente, temporariamente inconsciente, foi chamado de pré-consciente. No entanto, o termo inconsciente ele apresentava uma ambiguidade, que é o que a gente vai começar a ver agora, né? Sendo usado tanto no sentido descritivo quanto no sentido dinâmico sistemático, né? Fazendo muitas vezes essa confusão em relação a isso que é da ordem do reprimido e aquilo que era da ordem teoricamente diferente do latente, né, localizado no pré-consciente. O que é o ponto de virada? Aqui se demonstra que não era praticável encarar o reprimido como coincidindo integralmente com o inconsciente, né?
e o ego com o pré-consciente e o consciente. Então, até então se tinha uma divisão, uma separação muito bem estabelecida e inflexível em relação aos lugares ocupados, né, as instâncias participantes dessas estruturas, vamos dizer assim, que seria o inconsciente e o ego, né, e o consciente. Como se cada um deles correspondesse especificamente, rigidamente, né, com contornos muito bem estabelecidos e impermeáveis, vamos dizer assim, a instâncias que não se comunicam, né, o inconsciente sendo uma coisa e o consciente ali muito mais relacionado com o ego, né, então, como sendo de uma outra ordem. E o que foi essa descoberta, né, que vai fazer esse marco, então, nesse momento para Freud? É que existia um inconsciente também no próprio ego. E aí é o plot twist, né? Que se comportava dinamicamente como reprimido, manifestando-se como resistência durante a análise, então observação, né, clínica aqui super importante como sempre, e como um sentimento de culpa inconsciente. Aqui eu estou introduzindo as ideias, depois, à medida que a gente entrar nos capítulos, elas vão ficar mais bem trabalhadas. Eu não vou me antecipar, porque senão vai ficar até repetitivo. Essa descoberta ela vai tornar o critério de consciência menos útil, do ponto de vista prático, teórico, né? Que Freud vinha estabelecendo até então, na construção de uma representação estrutural da mente. Deixa de ser, diz pouco, passa a dizer menos, né? Trazer a qualidade de consciente para alguma coisa, tendo em vista que esse consciente tem uma porção grande de inconsciente. O que leva Freud a abandonar, né, abandoná-lo, então essa ideia dessa consciência como esse critério, né, bastante arraigado nessa capacidade e a focar em uma nova terminologia. Então aqui é mais ou menos o que vai justificando um pouco, né, e embasando um pouco esse pensamento do Freud para que ele vá fazendo esses movimentos que vão ser elucidados nessa obra. Entrando então mais nas minúcias do que trata de fato o livro, né, e ele não termina no terceiro capítulo, mas é que cada capítulo existe, eles não são extensos, mas eles têm um nível de complexidade grande, então eu escolhi trabalhar os 3 primeiros, e se por acaso eu notar que vai ficando muito grande o vídeo, eu vou parar, e aí no outro eu subdivido os capítulos para ficar organizado, né, para a gente conseguir de fato aproveitar o tempo sem nos exaurirmos, né, e conseguir trabalhar aqui os aspectos que eu realmente acho que são importantes de a gente trazer. No capítulo 1, chamado A Consciência e o que é Inconsciente, Freud vai trabalhar então essa perspectiva sobre esse papel da consciência como um critério, vamos dizer assim, balizador de alguma coisa desse aparelho mental, né? Desse aparelho psíquico. O primeiro ponto que ele traz é a consciência como uma qualidade do psíquico e não como sua essência, que já é aquela virada, né? Entender a consciência aqui não como algo que essencialmente vai descrever psiquicamente, limitar psiquicamente esse funcionamento dinâmico da mente, mas sim como uma qualidade de um conteúdo que pode ser dito consciente. O que é muito diferente de falar de uma estrutura, de uma instância absolutamente consciente que não vai dialogar, por exemplo, com conteúdos inconscientes. É essa a virada que ele vai fazer, teoricamente falando, né? E esse conceito de inconsciente, ele vai vir de experiências em que a dinâmica mental desempenha um papel. Então vejam bem, aqui ele vai dar muito mais importância para uma perspectiva sistemática, dinâmica, de interlocução entre as partes, entre os conteúdos, entre esse fator econômico também, né, do afeto, que é o fator, vamos dizer assim, quantitativo, que Freud atribui bastante importância também para que a gente consiga energizar, catequizar, né, essas ideias, essas representações, para que elas tenham força e, enfim, né, por todos os processos pelos quais elas passam, elas se tornem ou não conscientes, né? Mas aí, é claro, um nível de complexidade muito mais profundo do que esse que eu narro, que vai dizer sobre a questão dos próprios processos, né? Dos impulsos, da atividade pulsional, né? Que precisa levar em conta a qualidade desse conteúdo do ponto de vista de ele se estar reprimido ou não e por quê, né? E a força dessa repressão. Então, é mais ou menos por esse terreno que essas ideias vão se movimentar, certo? E o fator econômico, portanto, ele vai possuir essa relevância na compreensão do inconsciente, que era o que eu falava antes, porque ele vai dizer respeito a esse fator quantitativo que produz na vida mental todos os efeitos, né, que as ideias comuns produzem e que podem torná-los, inclusive, conscientes como ideias. Então, o fator quantitativo, ele vai ser muito aquela perspectiva matemática, até que Freud insiste quando ele fala das pulsões como sendo algo que não cessa, inclusive como uma diferença importante em relação aos instintos, né? Quando a gente fala que as pulsões não cessam, é porque existe uma força, quantitativamente falando, que está sempre
irrompendo no nosso aparelho psíquico, né? Alguma coisa que vem do nosso inconsciente, que vem desse id, né? E vai nos mobilizando rumo à satisfação, que é a grande meta das pulsões, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre pulsões, e ali a gente vê as 4 qualidades das pulsões sendo a meta, a satisfação, uma delas, né? Então a gente sempre busca satisfazer essas pulsões, a gente já sabe que elas nunca são plenamente satisfeitas, então vão sendo descortinadas pulsões parciais, satisfações parciais, e assim a gente vai criando um grande ciclo aí que não termina, né, de pulsões que vão nos mobilizando a agir rumo à meta, que é a satisfação, que não se concretiza plenamente, e isso tudo é mobilizado a partir de um fator quantitativo, que é o que a gente vai chamar da pressão, que também é uma das qualidades das pulsões, ou seja, é a exigência de trabalho, é essa força que o nosso aparelho psíquico precisa fazer para que essas pulsões sigam pulsando, sigam nos mobilizando a realizar alguma coisa em prol dessa satisfação, desse seu objetivo, e que, portanto, vai produzir esses efeitos em relação às ideias, né? E dentro das pulsões, aí a gente tem as possibilidades das suas vicissitudes, que são os destinos a que as pulsões podem ser submetidas, e aí a gente tem aqueles vários, né? A sublimação, a condensação, o deslocamento. Então vejam que a riqueza da teoria psicanalítica e a impossibilidade de a gente não abrir parênteses se dá justamente porque um conceito vai chamando o outro, né? Então, quando a gente está falando aqui de inconsciente, do fator quantitativo do inconsciente, é preciso que a gente relembre a que esse fator quantitativo se refere. Ele se refere a um conjunto representacional aí de ideias ligados a um afeto, que é essa energia, capaz de mobilizar esse aparelho psíquico rumo à satisfação que tem a ver com a sua meta. Né? E aí vai ter o fator qualitativo também, que daí vai dizer sobre que tipo de satisfação é essa, o que se quer, né? Que desejo está envolvido aí nesse processo, beleza? Bom, a razão pela qual tais ideias não podem tornar-se conscientes é que existe uma certa força que eles opõem, que é justamente isso, né? E aí a gente vai ter atividade, por exemplo, da repressão. O estado em que as ideias se encontravam antes de se tornarem conscientes é chamado de repressão, e a força que institui a repressão e a mantém é percebida como resistência. Então veja aqui que a gente já tem conceitos, né, em movimento, indispensáveis para a gente falar sobre isso, de modo que quando a gente está falando que existe um conteúdo reprimido é porque existe alguma coisa que barra esse conteúdo, né, barra que ele seja acessado pela consciência, né, que ele galgue aí esse patamar de ser consciente, né, de tornar-se consciente. O que faz com que isso aconteça é um processo também que precisa se manter em constante atividade, que é a resistência. A resistência também vai ter uma força que a mobiliza para que ela mantenha esse conteúdo reprimido do jeito que ele deve estar, segundo os preceitos, né, da nossa consciência. E a gente obtém, assim, o nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão, né, em que o reprimido é para nós o protótipo do inconsciente. Lembrando aqui que a gente vai fazer algumas elucidações a respeito da correspondência integral, né, entre reprimido e inconsciente, que a gente vai saber que nesse momento teórico aqui, vai ser ultrapassada, né? Vai ser revisitada, trazendo para a perspectiva do ego também esse lugar, né? Essa dimensão inconsciente. Bom, a gente reconhece que o inconsciente, portanto, ele não vai coincidir integralmente com o reprimido, e é também verdade que tudo que é reprimido é inconsciente, né? Mas nem tudo que é inconsciente é reprimido. E aí a gente vai dando espaço para colocar o ego aí nesse jogo. Também uma parte do ego é inconsciente, né? E esse inconsciente que pertence ao ego não é latente como o pré-consciente. Vejam que as diferenças vão sendo estabelecidas aqui. Antes a gente falava de um conteúdo latente do ponto de vista descritivo da ideia de inconsciente, que não era sobre o ego. A gente não estava falando aqui desse conteúdo do ego, né? Era outra coisa. Então, dentro dessa primeira tópica dessa estruturação do aparelho psíquico. Aqui, Freud vai admitindo que, na verdade, o ego, além de ele ter essa dimensão inconsciente do ego não coincide com o conteúdo latente do pré-consciente. E aqui ele não está negando a existência do pré-consciente dentro dessa estrutura da primeira tópica. Ele está trazendo uma dimensão, uma camada de complexificação a esse pensamento, né, a esse conceito, essa teoria. Porque se fosse, né, se esse conteúdo latente do ego fosse o mesmo que essa dimensão inconsciente do ego, aliás, esse conteúdo latente do pré-consciente fosse o mesmo desse inconsciente admitido no ego, não se poderia ser ativado sem se tornar consciente. Então, vejam bem, quando a gente está falando que o ego tem uma dimensão inconsciente, a gente não está partindo do pressuposto de que essa dimensão inconsciente do ego só vai existir se ela se tornar em algum momento consciente. Não, né? Por isso que falar que esse latente do pré-consciente é igual ao inconsciente do ego é equivocado, né? Porque esse latente, esse pré-consciente, esse conteúdo latente que está alocado, digamos assim, no pré-consciente,
ele tá ali porque ele pode a qualquer momento ser evocado e se tornar consciente. Lembra daquela estrutura, né? Do inconsciente, pré-consciente e consciente. Existem as barreiras de censura, que são aquelas portinhas ali que ficam entre o inconsciente e o pré-consciente e o consciente. Então, a gente parte do pressuposto que no movimento progressivo, a gente vai do inconsciente para o consciente, onde a finalidade, então, é esse conteúdo se tornar consciente, né? Se a gente for pensar ali numa atividade, num movimento acontecendo aí nesse aparelho psíquico, né? Quando a gente está falando do conteúdo inconsciente do ego, a gente não está partindo do pressuposto de que ele deve se tornar consciente, né? Ele faz parte dessa estrutura, entende? Então a coisa fica um pouquinho mais complicada nesse sentido, mas é absolutamente plausível se a gente for pensar. E isso vai ficando mais claro à medida que a gente vai adentrando aqui nesse desdobramento de cada um, né, desses aspectos. E, portanto, aqui a gente vai ter, inicialmente, 2 tipos de inconsciente, né, dentro dessa lógica trazida por Freud. Um que é latente, então, mas capaz de se tornar consciente, que é isso que eu falava, e outro que é reprimido, e não é, em si próprio e sem mais trabalho, capaz de se tornar consciente. Então, essa acaba sendo a grande questão de não colocar essas 2 coisas em pé de igualdade, né? Por isso que esse inconsciente vai se diferenciar dessa forma. E o inconsciente latente, isso é, apenas descritivo e não dinâmico, a gente vai chamar de pré-consciente, né? E a gente vai restringir o termo inconsciente a esse reprimido que é dinamicamente inconsciente, diz respeito a esse conteúdo de fato que não pode se tornar consciente, por conta daí da força, né, da atividade da resistência, dessa repressão que vai estar atuando para que esse conteúdo se mantenha reprimido, no inconsciente. Bom, e aí a gente forma a ideia, esses excertos que eu estou trazendo aqui, eles são inclusive excertos que eu fui extraindo do próprio livro, do próprio capítulo, tá? Por isso, se alguém tiver com o livro em mãos aí, muitas das frases que eu estou falando vocês vão poder identificar exatamente no livro, porque eu acho que a maneira como Freud vai colocando é extremamente didática, clara, elucidativa e não precisaria ser trazida de outra fonte que não essa, e aí por isso eu vou fazendo as minhas reflexões, né, em cima disso. E como último aspecto desse tópico, desse capítulo que eu gostaria de trazer, é que a gente forma a ideia de que em cada indivíduo, né, existe uma organização coerente de processos mentais e chamamos a isso o seu ego. Aí a gente começa a descrever o que é esse ego, né? E é a esse ego que a consciência se acha ligada. O ego controla as abordagens à motilidade, então aqui a gente vai começar a falar um pouquinho dessas funções, digamos assim, que o ego vai exercendo, né? O ego vai controlar as abordagens à motilidade, isso é, a descarga de excitações para o mundo externo. Ele é também a instância mental que vai supervisionar todos os seus próprios processos constituintes e que vai dormir à noite, né? Embora aí exerça censura sobre os sonhos. E desse ego procedem também as repressões. Vejam aqui já consolidada a presença desse inconsciente aí dentro dessa perspectiva do ego, né? Por meio das quais procura-se excluir certas tendências da mente, não simplesmente da consciência, mas também de outras formas de capacidade e atividade. Bom, vejam aqui que nesse primeiro capítulo, e eu vou fechar esse vídeo nesse primeiro capítulo, e vou gravar na sequência mais 2 para falar do segundo e terceiro capítulos, para não ficar muito longo, certo? Mas para fazer esse fechamento, então, desse primeiro capítulo, vejam que o Freud vai se debruçar a falar a respeito desse movimento que ele vai começar a fazer a respeito do entendimento do papel exercido pela consciência para o entendimento do próprio inconsciente, para a estrutura teórica que ele vai montando a respeito do que consiste o ego, né? Admitindo, portanto, que o ego não vai ser essa instância puramente consciente, né? Mas ainda assim vai ser essa instância também responsável, né, por todas essas questões dessa nossa aparelhagem mais consciente, desse nosso sistema motor, tudo aquilo que já era admitido na primeira tópica a respeito desse comportamento, que vai ser a maneira de a gente manifestar isso que vem também do inconsciente, que é permitido que se expresse, afinal de contas, né? Mas também vai ter uma dimensão muito importante e nada insignificante de inconsciente nesse ego. E que ao longo da obra, e nos próximos capítulos a gente vai ver isso de uma maneira um pouco mais pormenorizada, vai nos explicando a maneira como existem questões que são salientes no nosso ego, no nosso comportamento, né, que não precisam estar necessariamente entendidas nessa perspectiva desse reprimido do inconsciente, desse conteúdo extremamente recalcado, né.
que vai estar nesse lugar um pouco mais, digamos, entre aspas, radical, né, dessa estrutura psíquica aí, mas que existe sim uma dinâmica, um lugar, uma zona intermediária, vamos dizer assim, ou que compartilha espaço, né, com isso do ego, com esse ego, né, que não é só a perspectiva consciente, mas que também vai tendo em si, né, essa constituição inconsciente, certo? Eu vou parar por aqui, nesse primeiro capítulo, então, da obra, e no próximo vídeo eu sigo com o capítulo 2, o ego e o id, e ainda um terceiro que vai falar sobre o ego e o superego, ou ideal de ego, certo?